Nós vamos estudar hoje, irmãos, quais são os privilégios dos membros da Igreja de Cristo. Nós já vimos o que é um membro de igreja local. Hoje nós vamos estudar os privilégios dos membros da Igreja de Cristo e depois nós vamos estudar quais são os deveres dos membros da Igreja de Cristo. Eu vou tomar mais uma vez o boletim informativo, vocês têm em mãos, e este boletim vai apresentar para a gente, para nós, o esboço desta manhã. Então, você já vai seguindo, já vai estudando, vai refletindo. Todos os membros da igreja têm privilégios, mas também eles possuem deveres, responsabilidades, e é importante que todos nós estejamos cientes de todas estas coisas. Eu cito aqui a pergunta de número 63 do Catecismo Maior, um dos nossos catecismos, e mais uma vez reforço a importância de que todo cristão presbiteriano precisa ter, primeiramente, a sua Bíblia, que é a única regra de fé e prática do cristão. Eu tenho um conjunto de Bíblias ali atrás, são 2 sacos imensos de Bíblias esquecidas, provavelmente uma delas deve ser de algum cristão presbiteriano daqui. Quando terminar o culto, você faça uma vista lá, passe a vista para ver se sua Bíblia não ficou lá por engano. A Bíblia você precisa ter e você também precisa conhecer os símbolos de fé da sua igreja. O que é uma igreja confessional? A igreja confessional é aquela igreja que possui credos e confissões. As igrejas históricas, as igrejas de Cristo sempre confessaram a sua fé ou professaram a sua fé. Elas não interpretaram a Bíblia no vazio, não interpretaram a Bíblia segundo o que cada um achava que era certo. Na realidade, este é o espírito da nossa época. Este é o espírito do nosso tempo. Cada um interpreta a Bíblia como acha melhor. E aí, cuidado quando você estiver lendo a Bíblia ou estudando com alguém e um diz, eu acho que a Bíblia está dizendo isso, e o outro diz, eu acho que a Bíblia está falando aquilo outro. Não. A palavra de Deus, ela tem um sentido único, uma mensagem que aponta para o Redentor. Ela precisa ser interpretada à luz da sua história, não à luz das épocas. As suas aplicações, sim, elas são necessárias para os contextos nos quais a igreja está inserida. Então, você precisa possuir os símbolos de fé da sua igreja. Quais são eles? A confissão de fé e os seus catecismos. Os catecismos são importantes para o estudo da palavra. E o uso de catecismos, ou o método de se estudar a Bíblia seguindo catecismos, vem dos tempos antigos. Nos primeiros séculos nós temos o Didaquê, ou a Didascalia dos Apóstolos, que foi o primeiro catecismo utilizado pela igreja no período apostólico ou pós-apostólico. Então é importante que você conheça a palavra, estude a palavra e siga a orientação da igreja que você é membro, que você confessa a fé. Isso é importante. E juntamente com isso, mais uma vez nós nos aproximamos da realização de uma assembleia. Na realidade nós teremos este ano, pelo menos no início do ano, 2 assembleias distintas. Uma delas tratará da eleição de oficiais e a outra vai tratar de questões relacionadas à aquisição ou não de patrimônio. A igreja precisa então conhecer seus estatutos e você também precisa possuir a constituição da sua igreja, os estatutos ou o estatuto da sua igreja. O crente precisa conhecer a palavra, conhecer seus símbolos de fé e conhecer como funciona o sistema de governo da igreja, como a igreja deve funcionar. Quando nós não fazemos isso, nós nos tornamos alienados. Apenas nós nos dirigimos todos os domingos para a igreja, ouvimos sermões, participamos de escola dominical, de alguma maneira tentamos fazer alguma coisa, mas muito sem entendimento. Nós precisamos estudar e conhecer bem. Existe muito aquela ideia de que se você procura estudar um pouco mais a palavra, ou se você procura um pouco mais estudar o que é a igreja, que isso daí é algo muito pesado. E aí nós enfiamos os nossos filhos nas escolas e eles quebram a cabeça para aprender física, química e outras coisas mais, mas quando chega na área da teologia é tudo muito difícil. Eu não entendo isso. A teologia deveria ser a principal matéria ou ciência que os cristãos deveriam quebrar a cabeça, se esforçarem, estudarem e tudo aquilo que desencadeia o estudo da teologia. E o mais importante é que quando nós estudamos teologia, nós temos um professor por excelência, que não é o pastor, é o Espírito Santo que habita em nós.
E o Espírito, então, nos ajuda, nos ilumina e nos dá esclarecimento. Cristãos mais esclarecidos são mais convictos da sua fé, são mais envolvidos na causa do Evangelho, são mais dedicados à igreja. Quando você olha o exemplo de pastores que são presos por anos, torturados, ameaçados, violentados, e não abrem mão daquilo que creem, eles têm convicção do que defendem. E eu temo que no Brasil, muitos de nós não suportariam a primeira sessão de tortura, ou a primeira sessão de confrontação, a primeira sessão que nos ameaçasse a negar o nome de Jesus Cristo. Rapidamente a gente corria, porque nós não estamos construindo de fato uma convicção de fé, um entendimento, um desenvolvimento importante nessa área no campo da teologia que envolve o estudo sobre a igreja. Então, pensem comigo, observem como isto é importante. Quando nós falamos dos membros da igreja, nós então entendemos que os membros da igreja possuem privilégios. Eu cito então a resposta à pergunta 63 do Catecismo Maior, que diz quais são os privilégios da igreja visível. Vejam só a resposta aí no início da pastoral, do informativo, no informativo deste domingo. A igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especiais de Deus, de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos, e de gozar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas de graças feitas por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo o que crer nele será salvo, não excluindo a ninguém que vier a ele. O que é a igreja visível? O Catecismo nos responde na pergunta anterior. Eu vou ler para vocês aqui, na pergunta 62. A igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares no mundo, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Quem é a igreja visível? Nós, os crentes que compõem esta sociedade, em todos os tempos e lugares no mundo, na história, e que professam a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é a única esperança. Só Jesus Cristo salva o pecador de seus pecados e o conduz para o céu. E esta verdadeira religião, ela é confessada juntamente com os seus filhos. Então, a igreja é formada de famílias, ou por famílias. Nós estamos aqui e somos testemunha disso. Os nossos irmãos espalhados no Brasil e também em outras partes do mundo testemunham desta mesma gloriosa verdade. Isaías 4, que nós lemos devocionalmente, nos mostra que a igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especiais de Deus. Aquela profecia ali aponta para o cuidado de Deus em prover um espírito justificador que traria salvação e vida para o seu povo em todos os tempos e épocas. Então, com base nesta promessa, nós vamos ver que o catecismo vai nos apontando para outras passagens da Bíblia muito confortantes para a igreja. Nós temos o principal privilégio, nós estamos guardados, ou somos guardados, cuidados pelo nosso Senhor de forma especial. Ele nos governa de forma especial, pela sua palavra e pelo seu Espírito. Ele nos conduz firmes, Ele nos consola, Ele nos anima, Ele nos desafia. Este é um grande privilégio. Quando nós formos tentados a, de alguma maneira, duvidar do amor de Deus, do cuidado de Deus por nós, não nos esqueçamos, de maneira especial, Ele trata conosco, Ele nos governa, e viver a igreja é a maior prova de tudo isso. Fazer parte da igreja é a maior prova de tudo isso. Então, diz também o catecismo que um segundo privilégio é sermos protegidos e preservados em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos. Vamos para Mateus capítulo 16. Mateus 16.
Mediante a confissão de Pedro, de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós encontramos então a afirmação do Senhor, Mateus 16, versículo 18 e 19. Vamos ler juntos. Vamos ler? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nós temos o privilégio de sermos protegidos e preservados em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos. Não há sociedade que tenha persistido, permanecido por tanto tempo, e assim será até o final dos tempos, do que a igreja. Não existe. Você pode observar a história de todas as civilizações. Você pode estudar a história de todos os povos. Você não encontrará uma comunidade, uma sociedade, uma nação preservada e sustentada de maneira extraordinariamente graciosa do que a igreja. Você não vai encontrar. Só ela. E por quê? A promessa está aqui. Jesus Cristo disse: também eu te digo que tu és Pedro. Mediante a confissão de Pedro, representando o colégio apostólico, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não estava aqui defendendo a suposta pretensão petrina, de que Pedro seria o principal entre os irmãos, que seria o primeiro Papa, e que isto aconteceu em Roma, e por isso que em Roma está o Papa. Não. Pedro, representando o colégio apostólico, ouve de Jesus esta palavra de confiança e afirmação do Senhor da igreja, de que sobre esta pedra a sua igreja seria edificada. Paulo mais adiante vai dizer que a igreja é edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, tendo Jesus Cristo como a principal pedra de fundação. Cristo é a principal pedra deste fundamento. Os apóstolos e profetas, então, mediante o evangelho, fundaram a igreja, os tempos distintos, a igreja unida harmoniosamente em Cristo. E com base nesta fundação, que é o evangelho, diz o Senhor, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Aqui temos um diferencial, um privilégio que não pode ser desprezado. Nós somos protegidos e preservados por Deus em todos os tempos, não obstante a oposição dos nossos inimigos, se o fundamento da igreja, da nossa fé, da nossa convicção, se chama Evangelho. Quando o Evangelho deixar de ser pregado, quando o Evangelho deixar de ser anunciado, quando o Evangelho deixar de ser o objeto da nossa confissão e profissão de fé, a igreja cairá. Mas enquanto a igreja caminhar sustentada sobre este fundamento, o Evangelho, não obstante a oposição dos nossos inimigos, podem ser os mais terríveis, a igreja irá prevalecer, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, de modo que os governos e as nações, porque rebeldes a Deus, elas estão a serviço do reino de trevas. São as portas do inferno desejando prevalecer contra a igreja. E o resultado, irmãos, é que aquilo que a mídia em geral não informa, mas que Deus conhece e é uma realidade para todo o crente que tem sido mais aguçado em sua pesquisa, que não tem engolido tudo o que tem sido passado, é que onde a igreja tem sido mais perseguida, ela tem crescido mais.
É fato que com o levante agora naquela região específica do Oriente do Estado Islâmico, boa parte daqueles cristãos que ali viviam estão saindo para outros lugares, mas isso não quer dizer que o cristianismo deixou de crescer naquela região. Isso é só questão de tempo para que o Estado Islâmico ou qualquer outro reino ou povo ou organização ou nação que se levante contra o Senhor e contra o seu evangelho caia. E é por esse motivo que a igreja deve orar. Irmãos, mais uma vez, a palavra de Cristo nos chama a não sermos tomados pelo pessimismo, a não sermos dominados pelo desânimo que por vezes abate a nossa alma e que nos faz crer que nós somos os últimos, assim como Elias, e que não sobrou mais ninguém. Deus vem e por sua palavra, Cristo vem e por seu evangelho nos alerta. Eu vou dar as chaves do reino para vocês. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esta ainda continua, permanece sendo a principal e mais poderosa arma da igreja, a pregação do evangelho. Por meio da pregação do evangelho, reinos caíram e reinos foram sustentados. Por meio da pregação do evangelho, as portas do céu ainda hoje se abrem para pecadores assim como nós, mas também se fecham para aqueles que em rebelião desejam viver como se Deus não existisse. Vejam só, irmãos, que privilégio nós possuímos como membros da igreja. Nós somos guardados pelo próprio Senhor, não obstante a oposição de todos os inimigos. Mais adiante, nós também desfrutamos da comunhão dos santos e dos meios ordinários de salvação. Voltem comigo para Atos 2:42, o texto que nós vimos no domingo passado. Ele nos lembra esta afirmação importante de nosso catecismo. Atos 2, versículo 42. O terceiro privilégio mencionado em nosso catecismo maior é que nós desfrutamos da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação. Comunhão dos santos, entendam, é o que nós desfrutamos aqui, hoje. Comunhão dos santos não tem nada a ver a usarmos santos do passado, muitos deles homens fiéis, salvos pela graça de Jesus, como meios corredentores e intercessores, aos quais nós nos ajoelhamos, fazemos preces, realizamos missas ou procissões com a finalidade de sermos atendidos por Deus. Não. Comunhão dos santos diz respeito a esta união íntima e comum que nós temos aqui como irmãos, porque servimos ao mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque temos comunhão com Cristo, temos comunhão também uns com os outros. Sem esta comunhão em Cristo é impossível que haja comunhão dos santos. Então, Atos 2:42 nos lembra esta importante verdade. Vamos ler juntos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam só o desfrutar desta comunhão por meio destes ordinários, essas bênçãos ordinárias da salvação, ou meios ordinários de salvação, como o catecismo nos chama. Você e eu, porque temos comunhão, gozamos de privilégios, perseveramos na mesma doutrina, participamos do mesmo sacramento, temos uma vida comum enquanto cristãos, oramos e somos atendidos pela mediação do único Redentor, Jesus Cristo. Então, os privilégios que todos os crentes experimentam e possuem são simples, mas muito poderosos. Eles provêm de Cristo Jesus, que nos comunica estes meios ordinários de graça. Os meios de graça, como nós aprendemos, que não podem ser desprezados pelos crentes. Nenhum crente deveria desprezar qualquer um destes privilégios. São bênçãos que nós recebemos do Senhor. Dentre elas,
eu e vocês desfrutamos desta comunhão gloriosa. Então, a comunhão, irmãos, ela vai além de um simples abraço, aperto de mão, ou de cantarmos quão é precioso, irmão, estarmos juntos aqui, depois a gente sai tudo brigado. Não, comunhão dos santos envolve uma profunda vida de amizade cristã, de amor fraterno, que nos leva a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então é muito mais do que cantar musiquinha e ficar abraçado e chorar. É viver mesmo e estar pronto a servir. Todos nós somos chamados para isso na Igreja de Cristo. É um privilégio, veja, servir a igreja é um privilégio. É algo que nós devemos fazer e considerar sempre um privilégio de Cristo Jesus, dado a nós. Assim como Ele nos tem servido, nós então podemos servir uns aos outros. Também nós temos o privilégio de sermos abençoados. É jogo ou é celular? Porque também tem esse problema hoje na igreja. Se você traz o seu filho para a igreja, você interte ele com joguinho. Não é para fazer isso não, viu? Deixa o joguinho de lado. E também bota o celular no mudo, por obséquio. Então vamos lá. Você e eu também temos o privilégio das ofertas da graça, feitas por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo o que crer nele será salvo. Abra comigo no Salmo 147. Salmo 147. Versículos 19 e 20. Os últimos versículos. Versículo 18 diz que o Senhor manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm, mostra o seu governo sobre a criação. Aí, com respeito ao seu povo, versículos 19 e 20, vamos ler. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Olhem só que privilégio nós temos como povo de Deus. Assim como o Senhor mostrou a sua palavra a Jacó, a Israel, a igreja de Deus na antiga dispensação da aliança, Ele tem feito conosco. Mostra a nós a sua palavra. Isso diz respeito à revelação. A revelação é objeto gracioso de Deus para o seu povo. Ninguém tem acesso espiritual à palavra de Deus se o Senhor não revelar esta palavra. Então, os homens podem ler a Bíblia várias vezes, mas se o Senhor não mostrar a sua palavra, as suas leis e os seus preceitos, este homem não entenderá nada, porque o que é espiritual se discerne espiritualmente. Coisas espirituais são reveladas por Deus a nós, criados à sua imagem e semelhança, mas mortos em nossos delitos e pecados, que precisamos reviver espiritualmente, e só o Senhor pode fazer isso por nós. É um privilégio. Então, irmãos, quando tentados à arrogância, lembremos disso. O Senhor é quem abre o nosso entendimento para receber a sua palavra. É um privilégio. Mostra para nós a sua palavra, é um privilégio. Não é fruto do seu poder e capacidade intelectuais, não é. É o Senhor abençoando ao seu povo. Ele não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Então, o motivo para louvarmos ao Senhor sempre é o privilégio de recebermos graciosamente as ofertas que Cristo nos faz a todos os seus membros no ministério do Evangelho, testificando que todo o que crer nele será salvo. O Evangelho sendo oferecido e pregado livremente. O Evangelho sendo testemunhado e proclamado para todos, para que todos ouçam.
E os que creem são graciosamente abençoados pelo Senhor, porque nem todos creem, nem todos crerão, esta é a realidade, mas aqueles que creram no Evangelho, diz a Escritura, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é privilégio, a saber, aos que creem no seu nome, não é poder nosso decidir se queremos ou não queremos, mas quando dizemos sim à mensagem do Evangelho, é uma bênção dos céus, é o Senhor abrindo a nossa mente e coração e nos fazendo receber a palavra, é bênção, é um privilégio glorioso, e Ele faz isso, não excluindo a ninguém que queira ir a Ele, isso aqui é importante, vamos para João capítulo 6, versículo 37, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. João 6,37, vamos ler juntos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É privilégio da igreja receber as ofertas da graça feitas por Cristo a todos os seus membros, no ministério do Evangelho, mais uma vez a importância da pregação do Evangelho, testificando que todo que crer nele será salvo, não excluindo a ninguém que queira ir a ele. Crer em Jesus Cristo não é simplesmente confessar com os lábios, mas o confessar dos lábios que é necessário é fruto de um coração que já se rendeu aos pés de Jesus. Fruto de um coração que experimentou o chamado novo nascimento, nasceu do Espírito, nasceu de novo. Isso é um privilégio, irmãos, que só os membros da igreja visível desfrutam. Nós fazemos parte de uma sociedade privilegiada. As bênçãos mais valiosas, riquíssimas deste mundo, são dadas a nós em Cristo Jesus. De forma que eu finalizo agora, chamando vocês novamente para o informativo deste domingo, e lembrando que quando aplicamos estes privilégios aos membros de uma igreja local, concluímos que, primeiro, que todo membro tem o direito ao governo ou supervisão dos presbíteros em primeiro lugar, mas também da comunidade em geral, com vistas à sua proteção espiritual contra o diabo, o mundo e a nossa própria natureza e preservação da alma. Engana-se quem faz parte da igreja visível de Cristo, de que é possível viver sem nenhum envolvimento com esta igreja. É um privilégio que todo membro tem direito. Governo e supervisão dos presbíteros em primeiro lugar, mas também da comunidade em geral, onde nós somos assistidos, onde nós somos aconselhados, ensinados, instruídos mutuamente. Então, entendam o privilégio que vocês têm e, ao escolherem oficiais, pensem muito bem nisso. Não votem pelo rosto do candidato, não votem pelo tempo que ele tem de igreja, pela linhagem real, familiar que ele tem. Isso não vale nada. Vote se de fato ele é presbítero ou diácono de verdade. Se ele mostra através de atitudes práticas que ele realmente nasceu para isso. O governo e a supervisão dos presbíteros em primeiro lugar implica em você, membro da igreja, entender o privilégio de ser acompanhado, cuidado, tratado por estes presbíteros, porque você já vê na comunidade local pessoas que, mesmo não tendo sido ordenadas, agem assim. Nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas mudar essa concepção errada na igreja de Cristo. Nós muitas vezes escolhemos presbíteros por suas habilidades administrativas só por isso, mas isso não é ser presbítero. Presbítero é pastor, presbítero cuida de alma,
Presbítero não é para estar olhando pintura de parede, ar-condicionado, som, tijolo. Essa é uma parte da igreja administrativa que deveria ser supervisionada por estes homens, delegando as funções e esses trabalhos para outros, porque eles estariam muito mais preocupados com a oração, com o ensino da palavra e com cuidados com os mais necessitados. Vejam, irmãos, a profissionalização do ministério está trazendo seríssimos problemas. Se discute salário de pastor, se pastor recebe mais, se pastor recebe menos, porque o pastor tem que dar conta de tudo. Mas o pastor é um presbítero. Ele se dedica integralmente, sim. Biblicamente, merece e necessita ser sustentado pela igreja. Mas não esperem que durante o ano um presbítero visite a todos vocês. Ele não dá conta. Ele não dá conta de atender todos vocês. Ele tem 2 sermões para preparar toda semana, 2 estudos bíblicos para aplicar, atendimentos durante toda a semana. Quando ele precisa orar, alguém chega com as suas necessidades e precisa ser ouvido. O pastor precisa orar, tem família. Agora, se nós continuarmos escolhendo presbíteros pelas suas habilidades administrativas, aí sim a gente vai continuar entendendo que ministério deve ser profissionalizado. Está tudo errado. Está errado. O privilégio que nós desfrutamos como membros nos dá o direito de sermos supervisionados em primeiro lugar. Então procurem seus presbíteros, peçam uma visita, peçam assistência, peçam um conselho. Mas se vocês continuarem vendo apenas e escolhendo e elegendo presbíteros porque eles cuidam bem da igreja, eles providenciam bancos para a igreja, eles providenciam uma boa iluminação, uma boa estrutura para a igreja, eles cuidam do patrimônio imóvel da igreja, a gente não está caminhando bem. Não estamos caminhando bem. O privilégio é você desfrutar dessa assistência pastoral. E eu torno a lembrar, o ministro do Evangelho e dos Sacramentos é um presbítero com os outros. Ele não vai dar conta de fazer tudo sozinho. Segundo privilégio, vejam só, que todo membro tem o direito ao ensino ou instrução espiritual dos presbíteros em primeiro lugar, mas também da comunidade em geral, com vistas à edificação espiritual, ao crescimento no conhecimento da palavra. Eu não preciso dizer muito. Todo membro tem o direito ao ensino ou instrução espiritual dos presbíteros. Não sei se chegará este dia aqui, em nossa comunidade, onde eu verei presbíteros ensinando as crianças. Porque geralmente a gente pensa que ensino infantil é para mulher. Quem disse isso? Elas podem e servem muito bem para a glória de Deus. Mas nós deveríamos nos preocupar em formar as gerações e precisaríamos ter presbíteros com habilidade até para sentar numa classe infantil, contar histórias bíblicas e aplicá-las. É ensino, é instrução. Habilidade para instruir a igreja, para ensinar a igreja. É uma bênção, irmãos. É um privilégio que todos nós devemos experimentar, como também a comunidade em geral, com vistas à edificação espiritual, ao crescimento no conhecimento da palavra. Os presbíteros, eles precisam ter habilidade para ensinar e instruir espiritualmente os membros da igreja. Pensem bem na escolha, pensem bem no momento de elegerem ou indicarem presbíteros. Eu torno a lembrar aos irmãos, às vezes a gente vota em um irmão ou vota em um membro da igreja para o ofício, porque a gente tem uma boa conversa com ele, ou porque ele é do nosso clube de amizade, de família, enfim. Observem as características bíblicas que se espera destes homens, que eles sejam crentes, sim, mas eles precisam ter habilidades e dons necessários para desenvolver este trabalho. Todo membro tem o direito ao ensino ou instrução espiritual dos presbíteros em primeiro lugar. As igrejas enfraquecem doutrinariamente quando o ensino ele é delegado para outras pessoas.
e não é assumido pelos presbíteros. Eu preciso dizer isso aos irmãos. É responsabilidade do conselho da igreja, em primeiro lugar, supervisão espiritual e ensino. Isso é o que importa. Terceiro lugar, que todo membro tem o direito à assistência temporal, dos diáconos em primeiro lugar, mas também da comunidade em geral, com vistas ao alívio das suas necessidades temporais de qualquer natureza, financeira, de saúde, educação, etc. Todo membro tem o direito à assistência temporal dos diáconos em primeiro lugar. Na escolha dos oficiais, devemos votar e indicar homens que tenham o perfil, que sejam pessoas que vocês claramente notam nítido envolvimento e disposição para servir, para atender, para assistir. Esse é um trabalho importante que todo diácono deve fazer. E quando você, como membro da igreja, desfrutar deste privilégio, não se esqueça disso. Agradeça a Deus pelos oficiais que você tem e rogue a Deus que coloque nos devidos lugares aqueles que são os do agrado do Senhor para o desempenho correto do ofício, quer seja de presbítero ou de diácono. Um diácono precisa envolver-se constantemente com isso aqui, assistência temporal. Precisa estar atento às necessidades da comunidade, às necessidades do povo de Deus, para que estes membros desfrutem deste privilégio, que eles gozem desta bênção dada pelo Senhor, homens que se dedicam no cuidado temporal e na assistência daqueles que mais necessitam. Percebam, irmãos, como isso é importante. Como é que funciona? Funciona quando você, no dia a dia, percebe que a comunidade em geral também está preocupada com isso. É uma via de mão dupla, oficiais e igreja se instruindo, testemunhando, assistindo, sendo assistidas. Quarto lugar, que todo membro tem o direito à comunhão dos santos, por meio da qual cada um é edificado pelo exercício dos dons espirituais dos outros irmãos. Então, dom é presente, dádiva de Deus. Não deve ser guardado, mas deve ser colocado ao serviço da igreja. Existem dons espirituais, todos os crentes possuem dons espirituais. O que devem fazer com estes dons? Precisam colocar a serviço da igreja de Deus. Não podem se esquivar destas responsabilidades. Vejam, no governo da igreja, você tem visivelmente os oficiais que estão colocando seus dons a serviço, ou pelo menos se espera isso, e então os outros membros imitam estes oficiais. Se não funciona em cima, não vai funcionar aqui embaixo. Se funciona através do exemplo dos oficiais, envolvendo a igreja toda nesse sentido, a comunhão dos santos, ela passa a ser desfrutada de uma maneira mais real, viva. É importante aqui, irmãos, que cada membro procure conhecer o seu próximo, conhecer aqueles que estão chegando, conhecer a sua história de vida. Você não vai fazer um inventário, um levantamento, aquele tipo de gente mal educada e indiscreta, né? O que é que você faz? E você é da onde? De que linhagem presbiteriana você veio, né? Aquela conversa de sempre, não. A conversa tranquila, cristã, que se aproxima, que se achega. É um ministério, é um envolvimento. Isso é importante, irmãos. Isso deve ser real em nosso dia a dia. Finalmente, principalmente, todo membro tem o direito ao culto a Deus, individual, familiar e congregacional, tendo acesso direto à sua presença e aos meios de graça que Ele confere à igreja. A leitura da palavra, isso é um privilégio. Devemos ler a palavra. A pregação, privilégio. Devemos nos preparar para ouvir a pregação da palavra. A oração é um privilégio. Devemos nos reunir para orar e orar individualmente, com a família, com a igreja, é um privilégio. Participação nos sacramentos do batismo e da ceia
é um privilégio você fazer parte da igreja de Cristo, receber o selo da aliança, você e seus filhos, e poder comer e beber na mesa do Senhor. Ou na linguagem de Atos 2:42, você e eu temos o direito à participação na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quais são os privilégios dos membros da Igreja de Cristo? São muitos, irmãos. Nós precisamos entendê-los, vivenciá-los e, com base nisso, exercermos a nossa cidadania como cristãos na igreja, conhecendo a igreja, conhecendo a palavra, conhecendo o seu funcionamento e nos envolvendo integralmente, orando a Deus e escolhendo e indicando homens que de fato assumam o ofício e desempenhem o ofício com fidelidade, que não se esquivem de suas responsabilidades, mas que sigam adiante, conduzindo a igreja de fé em fé a Cristo Jesus, tendo Cristo Jesus como o principal líder, e esta é a obra que nós precisamos fazer. Vamos orar ao Senhor. Senhor, abençoa-nos e, à medida em que nós estudamos mais uma vez, nos preparando para mais uma eleição, nós te pedimos graça, rogamos ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe como crentes, a enxergarmos o que a Tua própria palavra nos ensina. Ela nos diz: somos privilegiados, porque salvos pela graça, temos o privilégio de fazermos parte da igreja de Cristo. É uma bênção para nós, Senhor, sermos membros do Teu corpo e desfrutarmos de tantas bênçãos, governados e protegidos pelo Senhor, não obstante os ataques dos nossos inimigos. Jamais cairemos, porque tendo Cristo Jesus o firme fundamento da nossa salvação, jamais, ó Senhor Deus, as portas do inferno prevalecerão contra o Teu povo. Desfrutamos de meios de graça, a palavra, sua leitura, pregação, oração, sacramentos. Que bênção, Senhor, para nós. Desfrutamos do cuidado, do pastoreio e do governo dos presbíteros, da assistência temporal dos diáconos. Que bênção, Senhor, para nós. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, despertando a cada um de nós para um maior entendimento e amadurecimento e crescimento na fé, a fim de que estejamos prontos a servir e não apenas esperarmos sermos servidos, mas ajuda-nos, ó Deus, a juntos, gozando destes privilégios, sabermos como o chamado cristão é um chamado ao serviço, a oferecermos os nossos dons espirituais para a edificação, o crescimento e fortalecimento espiritual do nosso próximo. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a mais uma vez escolhermos homens não segundo aquilo que nós achamos ser correto, certo, mas segundo os Teus preceitos, a Tua palavra que o Senhor nos mostrou um dia, revelou a nós. Ajuda-nos, ó Deus, a como igreja caminharmos bem, se seguirmos o Teu Evangelho, seguirmos as lições, as instruções do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. É no nome dEle que oramos e pedimos estas bênçãos. Amém.